Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontrará produtos da Nova que certamente irão abençoar sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Deus é bom demais, amém, gente? Amém. Algumas semanas atrás, há 4 semanas atrás, hoje, aliás, há 3 semanas atrás, hoje é a 4ª semana, eu comecei essa série aqui, Ousadia e Confiança para Romper Limites. Deus quer que você rompa limites, Deus não quer você limitado, prisioneiro de mediocridade, de uma vida limitada. Deus quer que você entenda que Ele já te capacitou em Cristo para que você rompa limites. E Ele quer que você desenvolva no seu coração ousadia, confiança para romper esses limites. Sabe, você tem que se lembrar que aos olhos de Deus, você é um líder, você é um influenciador, seja no nível que for. Talvez você não seja um empresário, dono de uma empresa, ou patrão, ou um chefe, mas no mínimo, você é um líder, ou uma líder dentro da sua casa, porque você causa influência dentro da sua casa. Se você é pai e mãe, você está liderando, porque a definição moderna de liderar não é mandar, liderar não é comandar, isso são subprodutos da liderança. Liderar é influenciar. Liderar é muito mais do que ter um título, um crachá. Liderar é ter influência. E quando você influencia, você é um líder. E quando você é um líder que influencia, você fatalmente precisa de ousadia para romper limites, para confrontar de repente as limitações, para confrontar aquilo que quer te limitar. Eu hoje estava conversando com o pastor Jorge Monteiro, que é outra bênção que a gente tem aqui na igreja, que está lá no Nova Café, e ele estava dizendo que assistiu ontem um debate, e nesse debate, não sei exatamente qual era o tema do debate, mas havia lá um representante do Ministério Público, e havia lá um representante de um movimento chamado Escola Sem Partido. E o representante do Ministério Público estava dizendo que a intenção deles, do governo, é criar leis que façam com que cada vez mais o Estado seja o proprietário, o dono dos nossos filhos. Que filho não pertence à família, o filho pertence ao Estado. Isso é um pensamento, isso é filosofia leninista marxista. Os filhos não pertencem à família. Aliás, essa filosofia de destruição da família, eu quando era adolescente, eu ouvia esse galo cantar e eu repetia isso, achando que eu era um libertário, que eu era um revolucionário. Família é uma instituição falida. Família é uma instituição falida. Eu dizia isso com a boca cheia, porque eu olhava e via que o meu relacionamento com a minha família era um relacionamento conturbado, conflituoso. Então, era fácil para mim dizer, família é uma instituição falida. Eu via a família de muitos amigos meus, que eram famílias que eram um desastre. E eu dizia, de boca cheia, tá vendo? Olha aí, família é uma instituição falida. Mas o pior imbecil é aquele que não sabe rastrear a origem dos seus pensamentos. Quando você não sabe rastrear a origem dos seus pensamentos, você se torna aquilo que o marxismo chama de idiota útil. Você se torna um idiota útil. O idiota útil é aquele que propaga uma ideia, porque aparentemente lhe parece uma ideia boa, mas ele não sabe a origem desse pensamento, dessa filosofia, e ele nem sabe onde ela vai dar. Eu já fui um idiota útil, porque eu propagava isso por aí. Família é uma instituição falida. Até que eu entendi que quando esses caras que dizem que a instituição da família é falida, eles dizem isso a respeito da sua família, não da deles. A sua instituição é uma instituição, sua família é uma instituição falida. A minha não, a minha eu quero preservar, porque se eu preservo a minha família, quando eu digo para você que a família é uma instituição falida, eu estou dizendo para você que a mentalidade dessa filosofia a família é um problema, porque a família é a causa da existência da propriedade privada. No momento em que não existe família, a propriedade privada desaparece e passa a pertencer ao Estado. E como eu sou o Estado, eu preservo a minha família, porque na minha família eu tenho a sucessão de poder e de finanças.
Então, se eu não tenho família, eu não tenho para quem deixar a herança. E a minha herança fica para o Estado. Mas se eu tenho família, aí a herança já não fica para o Estado, fica para a família. Dissolve a família e você acaba com a propriedade privada, você acaba com a liberdade pessoal. Acabando com isso, você tem um bando de pessoas que passam a servir roboticamente a um Estado totalitário. É incrível que no Brasil ainda existe essa mentalidade diabólica. E as pessoas engulam. Quando você vê campanhas pelos direitos da comunidade LGBT, o que a igreja tem contra a comunidade LGBT? Absolutamente nada. Pelo contrário, a igreja sempre abriu as portas, recebeu, abraçou, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Nunca, eu pelo menos na época que eu me converti, quando eu entrava na igreja, ninguém nunca me perguntou, vem cá, você é macho ou mais ou menos? Eu vou anotar na ficha aqui. Ah, boiola? Ok, então vamos anotar aqui. Nunca ninguém me perguntou nada disso. Mas qual é a sua opção sexual? Nunca ninguém me perguntou. Você transa com homem ou com mulher? Nunca ninguém me perguntou. Mas de repente parece que agora o pessoal acha que na igreja tem que ter alguém na porta para fazer essa enquete. E aí, é homem ou mulher? Não, porque as aparências enganam, então me responda aí. É ou não é? Meu Deus do céu, isso é uma imbecilidade. Mas por que se cria essa polêmica de defesa dos direitos dos homossexuais? Os homossexuais sempre tiveram direitos. Os direitos deles são os nossos direitos, os direitos de qualquer cidadão. De não ser agredido, de não ser menosprezado, de não sofrer preconceito. Isso é direito de qualquer pessoa, seja ela preto, branco, homossexual, heterossexual, homem, mulher, bonito, feio, gay, transexual, e todas as variantes que possam existir. Sempre foi o direito de qualquer pessoa. Por que se defende isso? Eu já disse para você isso aqui há algum tempo atrás e vou repetir. Existe por detrás disso muito mais do que você imagina. Defender e estabelecer leis que favoreçam os homossexuais é simplesmente a porta da entrada para mais tarde legalizar uma coisa chamada pedofilia. E quando se legalizar a pedofilia, quando alguém pegar na escola e estuprar o seu filho de 7, 8 anos na escola, você se reclamar, é você que vai preso. Então, se você não exercer influência e o seu direito de romper limites em Cristo, para se tornar liderança na sua família, na sociedade, você sempre vai ser encolhido num canto por uma mentalidade que quer esmagar o pensamento correto e substituí-lo por um pensamento volátil, um pensamento aquoso, um pensamento líquido, aonde o seu certo é o seu, o meu é o meu, e cada um tem o seu certo e não existe mais um absoluto, mas a verdade é um absoluto, a verdade é excludente. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso exclui qualquer outro caminho para chegar ao Pai. Isso exclui qualquer outra coisa. Então, Buda é muito legal, Gandhi é muito legal, mas nenhum deles é caminho para chegar a Deus. Jesus é o caminho. Amém? Aleluia! E eu preciso crescer nessa visão, nesse entendimento de romper limites, porque crente foi chamado para ser cabeça e não cauda. Amém? Você pode até começar como cauda, mas você tem que progredir para chegar a ser cabeça. Você não tem que ficar choramingando pelos cantos, orando, meu Deus, eu preciso de um emprego. Você não precisa de emprego, você precisa de trabalho, é diferente. É diferente, você não precisa de carteira assinada. Você precisa de ter criatividade, imaginação e condições para botar um projeto para frente, assumir a sua vida, assumir a direção da sua vida e se tornar o dono do seu destino. Amém? E não ficar choramingando porque não me falta emprego. Não falta dinheiro, coisa nenhuma na sociedade. Ah não, nós estamos numa crise, está faltando dinheiro. Não falta dinheiro, isso é uma conversa. Isso é uma mentira danada. Não falta dinheiro nenhum. O pastor Hélio estava dizendo para mim que essa semana ele está vendo aí, procurando apartamento para mudar e coisa e tal. E ele nessa procura, ele resolveu, eu vou visitar tudo quanto é apartamento. Inclusive aqueles que eu nem penso em comprar, nem penso em alugar. Aí foi ver as coberturas no Golden Green, saiu por aí vendo tudo. Aí viu uma cobertura, ele entrou na cobertura, caramba, ele viu piso que ele nunca viu vendendo em lugar nenhum, nem no Amoedo, nem na CC, nada disso. Viu pia, mármores, vaso sanitário, nada do que ele viu, espelhos, nada do que ele viu ali está à venda na Amoedo, nada. Tudo coisa importada, exclusiva, tal. O preço do apartamento dele, perguntou, quanto é? 22 milhões. Ele deu aquela engasgada assim, falou, não, eu vou telefonar, e tal.
22 milhões. Aí eu cá com meus botões, eu comentei com ele assim, mas vem cá, quem tem 22 milhões, não compra uma cobertura dessa. Vai no Rio Design, que no Rio Design abriram lá uma espécie de uma corretora, era uma loja de roupas masculinas e femininas, e virou uma espécie de uma corretora. O que você tem lá? Você tem umas meninas muito bonitas, muito elegantes, te recepcionam, te levam para uma sala que fica no segundo andar, onde você senta, tem um projetor, um camarada que bota numa projeção e te mostra lindos apartamentos e casas e condomínios em Miami. E custa a metade, ou menos da metade, do que custa uma casa, um apartamento aqui no Rio de Janeiro. Então quem tem 22 milhões para comprar aqui, vai lá, olha aquilo tudo. E eu fiquei impressionado, porque os caras estão vendendo apartamento em Miami, e eu vi, e todo mundo reclamando, mas eu não tenho dinheiro, o mercado está ruim. Mas nessa lojinha do Rio Design está assim de gente, ó. Todo mundo sentado e assinando contrato para comprar casinha em Miami. Ah, então quer dizer, a crise para os outros, o pessoal que tem dinheiro fala assim, ó, não fala nada, não espalha que não existe crise não, que a gente, quanto mais os outros pensarem nisso, mais a gente enche a burra de dinheiro. Então deixa eles pensarem que tem crise, deixa eles pensarem, tem uma crise que funciona muito mais aqui do que aqui. Se você não se posiciona para romper limites, você vai ficar chorando as pitangas num canto, enquanto que o mundo vai ganhando mais e mais. Você precisa se posicionar para saber que Deus tem um plano e um propósito para você. Que os lugares de influência, de cabeça, Deus separou para o seu povo e não para o povo desse mundo. Amém? E nós precisamos romper limites. E o título dessa mensagem de hoje é Tomando Posse da Maior entre Todas as Bênçãos. Na verdade, essa não é a maior que eu vou falar, é a segunda maior, porque a primeira maior é a salvação. Eu não vou falar de salvação hoje. A primeira é a salvação. A maior bênção que pode acontecer na vida do ser humano é a salvação. Não é cura, não é prosperidade. O que adianta o camarada ser curado e não ser salvo? Imagina isso. O cara vai sadio para o inferno. Resolveu ser curado? Não adianta nada. Prosperidade sem salvação, adianta? Vai para o inferno rico. Adianta? Não resolve. Então, a maior bênção é a salvação. Mas atrelado com a salvação vem um pacote. E nesse pacote, se você fosse ranquear as bênçãos, dizendo por ordem, olha, essa aqui eu acho que é a número 1, essa aqui é a número 2, a maior bênção é essa que eu vou falar para você nessa noite. O grande segredo para você viver a vida vitoriosa que Deus planejou para você é saber, e esse saber aqui não é conhecimento intelectual meramente, é conhecimento revelado no seu espírito. É você pegar a palavra e ouvir, e ouvir, e ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, mas eu ouvi, e ouvi, e ouvi, e tornar a ouvir até o ouvido sangrar. Não é ouvir uma vez ou duas, não. Você só retém aquilo que você ouve, torna a ouvir, e lê, e ouve, lê, ouve. Você tem que aproveitar as oportunidades, a vida é muito corrida hoje. Então no seu carro tem espaço para MP3, para CD, para DVD, bota lá a palavra para você ouvir. E tornar a ouvir, e tornar a ouvir. Isso aí o mundo chama de fanatismo. A Bíblia chama de meio recurso para você crescer em fé. Ouvir a palavra. Ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. E quando você ouve, e você medita no que você ouve, e você confessa aquilo que a palavra diz, você está colocando em prática, você está se tornando sabedor, conhecedor no seu coração, de que todos os seus pecados foram perdoados. Essa é a maior bênção que você pode ter, que você precisa conhecer depois da sua salvação, ou que vem atrelada com a sua salvação, é o fato de que em Cristo todos os seus pecados foram perdoados. Todos, passados, presentes e futuros, todos eles, em Cristo foram perdoados. Essa é a maior bênção. É preciso entender que hoje Deus não está zangado com você, Deus não está irado com você, Deus não está com raiva de você, esperando uma oportunidade para mandar um raio na sua cabeça, algum tipo de maldição, algum tipo de problema, falência, doença. Não, Deus não está zangado com você, simplesmente pelo fato de que todos os seus pecados já foram julgados e punidos em Jesus na cruz do Calvário. Deus é um Deus justo. Por ser justo, Ele não pode punir em você, pela segunda vez, aquilo que Jesus já recebeu a punição no seu lugar. Então, os seus pecados todos já foram punidos, julgados e punidos em Jesus na cruz. Não são poucos os crentes que sequer têm a certeza da sua salvação. Se você começar a conhecer no seu prédio, no seu condomínio, e visitar outras igrejas, e começar a conversar com os crentes que frequentam as igrejas por aí, você vai ver que 90% ou mais das pessoas, crentes, mas não têm certeza da salvação.
Elas têm dúvida em relação a isso. E tudo isso, na verdade, começa pelo fato de ter sido transmitido a eles uma insegurança em relação ao perdão pleno de todos os seus pecados. Sabe como é que é, né? O camarada prega sobre a segunda vinda de Jesus e já começa dizendo, olha, é o seguinte, hein, se prepara, porque veja bem como você tem andado, porque Jesus pode voltar amanhã, e se ele voltar amanhã, do jeito que você está hoje, pode ser que eu vá e você fique. Aí a pessoa já... Você tem ideia, essa mentalidade era tão forte que quando foi publicado no jornal O Globo uma lista de nomes esdrúxulos de igreja, eu recortei e guardei comigo, e um dos nomes esdrúxulos de igrejas registrado, existe isso, a igreja chama-se Jesus vem, eu vou, você fica. Tu imagina o nome de igreja assim, qual é a igreja que você frequenta? Aquela, qual? Jesus vem, eu vou, você fica. O nome da igreja é um título de condenação, né? Jesus vem, eu vou, você fica. Uma das minhas cunhadas, a Deise, a esposa do pastor Hélio, ela me contou uma vez que ela teve essa experiência. Ela frequentava, a família frequentava uma igreja que tinha essa mentalidade, né? Jesus vem, e dependendo de como está a sua situação hoje, de repente ele vem, a igreja é arrebatada, mas muitos vão, mas um bom número vai ficar. Pode ser que você faça parte desse número, e todo mundo sempre vivia na paranoia, pode ser que eu não vá, pode ser que eu não vá, Jesus não volta amanhã, deixa para mais tarde, ano que vem, daqui a 10 anos e tal. Aí um dia, ela estava em casa, dormindo, de tarde, e só estava ela e a minha sogra. E a minha sogra, dona Eunice, precisou sair para fazer alguma coisa, para ir brevemente ali, rapidinho, não sei se era para ir comprar um botão, para costurar, ou se era para comprar uma carne, para fazer um almoço, não sei o que era. Mas era uma coisa que ela precisava ir rapidinho ali e voltar. Não quis acordar a Deise. Deixa ela dormir, está dormindo, soninho da tarde, maravilha e tal. E para azar, a Deise acordou, depois que a minha sogra saiu. Quando ela acordou, chamou, mãe. Nada. Começou a chamar pelos irmãos. Samuel, Zé Luiz. Nada. Começou a chamar pelas irmãs. Elzinha, Denise. Ninguém. Aí já bateu a paura. Jesus voltou. Jesus voltou, levou todo mundo, eu fiquei, Jesus tem misericórdia, começou a chorar, apavorada, aí de repente ela lembrou, não, mas o pastor disse que quando Jesus voltar, a igreja vai subir, mas as crianças também vão desaparecer, vão ser arrebatadas, porque criança, inocente, o reino do céu é das crianças, então eu vou dar uma olhada na janela, porque se tiver criança brincando na rua, Jesus não voltou. E ela deu o azar de que ela morava num bairro de pouquíssimo movimento, ela morava no Grajaú, que era um bairro tranquilíssimo na época. Hoje de manhã, quando eu falei que o Grajaú é um bairro tranquilo, o pessoal caiu na gargalhada. Não sei porquê, eu não vou, há anos que eu não vou ao Grajaú, mas era na época um bairro super tranquilo. Quando ela abriu a janela, não tinha criança, não tinha adulto, não tinha cachorro, não tinha gato, não tinha nada, não tinha ninguém. Aí ela, realmente Jesus voltou, levou todo mundo, e caiu num choro danado. A minha sogra chegou e encontrou ela naquele desespero. Quando ela viu, a mãe correu, abraçou, aí ela foi contar a história. Hoje a gente ri, mas na época foi um trauma. Na época, naquele momento foi um trauma, porque ela acreditou piamente que Jesus tinha voltado, levado a igreja e as crianças, e ela tinha ficado. Mas essa é a mentalidade da grande maioria dos crentes por aí, ainda hoje, sem certeza da sua salvação. E é essa insegurança, a incerteza do perdão pleno de todos os pecados, que gera todas as outras inseguranças. A mãe de todas as inseguranças e complexos é a incerteza do perdão pleno e completo de todos os pecados. Ainda que alguém procure por causa de uma insegurança tamanha que obriga essa pessoa a procurar um terapeuta, ainda que haja um complexo que ela se veja obrigada a procurar um terapeuta, o terapeuta pode regredir, entrevistar a pessoa e ir até a infância da pessoa, para chegar a uma conclusão, não, isso aí foi porque seu pai, sua mãe nunca transmitiram para você essa segurança e tal, e de repente falaram coisas que criaram traumas, e você se viu inferiorizado, mas nenhum terapeuta vai chegar até o ponto de analisar e entender que a mãe de todos os traumas, a mãe de todos os complexos, a mãe de toda a insegurança, é exatamente a insegurança, a incerteza do perdão pleno de todos os pecados. Quando a gente anda sem essa certeza, aí começam a vir os pensamentos, ninguém me ama, eu não sou amado, acho que eu não sou amado, acho que ninguém gosta de mim, não sei se eu sou capaz, se eu consigo, aí eu me sinto inferior. Isso tudo é gerado antes de mais nada. A origem, número 1 disso, é a incerteza ou a falta de convicção e certeza do perdão pleno de todos os pecados. É o que gera condenação, acusação,
A falta de saber que você foi plenamente, completamente, totalmente, incondicionalmente perdoado de todos os pecados passados, presentes e futuros. É o que gera insegurança. E há uma observação aqui a fazer. Há uma diferença entre reconhecer as minhas limitações e me achar inferior ou incapaz. Porque a solução para a primeira é eu me capacitar. Então, quando eu reconhecer os seus limites, é sadio, é saudável, é bom. Quando eu reconheço os meus limites, eu tenho limitações, não significa que eu preciso ficar prostrado nas limitações. Significa agora que eu conheço, eu sei até onde eu posso ir, mas agora eu posso fazer um curso, eu posso fazer algum tipo tomar alguma providência que me auxilie a romper essa barreira para romper limites. Quando eu encontro em mim esse pensamento de inferioridade, de incapacidade, o problema é um pouco mais grave. Talvez eu precise de uma terapia, mas a terapia que eu mais preciso é a terapia do Espírito Santo, transformando e curando o meu interior, para que eu entenda que em Cristo eu estou ilimitado, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que eu não sou inferior a ninguém por causa de peso, gordura, beleza, feiura, cor, sexo, nada. Amém? Eu preciso compreender isso. Sabe, eu gosto de pegar onda, eu gosto de ir à praia, pegar onda, eu gosto de surfar. Mas quando eu vou à praia e eu vejo que as ondas estão desse tamanho aqui, eu prefiro não entrar. Prefiro pegar a prancha, cravo na areia, ficar assim do lado, tomando um sol, tomando um bronze. Antes de ir para casa, dar um mergulho, para ninguém pensar que você ficou só na areia, molha a prancha, que é para pelo menos chegar e curtir em casa, pegar umas ondas e tal. E quando o pessoal chegar na beira da praia, olhar, caramba, foi nesse mar, olha aí, surfei. Mas, quando eu olho isso aqui, para esse cara tá bom. Para mim, quando eu olho para um onda desse tamanho, eu gosto de apreciar, de ver, fico de longe, admirando, mas não, por quê? Porque eu reconheço os meus limites. Esses limites podem ser quebrados? Pode ser, é só eu conhecer alguém que seja um especialista, um técnico, que me ensine técnicas, que me ensine coisas a respeito do surf de ondas gigantes, e eu posso aprender. Eu não estou afim, mas é possível romper esse limite. Mas eu reconheço as minhas limitações. Agora, pensamento de inferioridade é mais grave, é algo que vem do inferno e precisa ser repreendido em nome de Jesus. Amém? Entenda o seguinte, no momento que você recebeu a Jesus em sua vida, todos os seus pecados foram perdoados. Você não tenta ser perdoado. Você recebe o perdão pela fé, porque foi dado a você pela graça. Não é algo que você tenta. Não é algo que você recebeu a Jesus hoje aqui, então agora você está numa jornada em que você vai ter que confessar, lembrar, fazer uma lista de cada pecado cometido lá atrás e tal. E você confessando vai chegar no ponto onde você encontre a plena redenção. Isso é conversa para boi dormir. No momento em que você aceitou Jesus, você foi plenamente, completamente, totalmente, incondicionalmente perdoado de todos os seus pecados. E não é simplesmente de todos os pecados passados, mas também dos presentes e futuros. E eu vou mostrar para você por que eu falo para você sobre pecados futuros perdoados. Eu vou mostrar biblicamente para você por que não tem um versículo bíblico dizendo que seus pecados futuros foram perdoados, mas eu vou mostrar para você com argumentos bíblicos por que a gente pode crer que os nossos pecados futuros também foram perdoados. Romanos 6, 23, olha só para você entender a dimensão da coisa. Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. O complemento do versículo, ele diz mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas a primeira parte é o que me interessa aqui e agora nesse momento. Né? O salário do pecado é a morte. Tem gente que olha para esse versículo e pensa que essa morte que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo simbólico, é algo metafórico, é algo poético. O salário do pecado é a morte, porque tem um monte de gente aí pecando, está todo mundo vivo andando para lá e para cá. Mas essa morte que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o salário do pecado é a morte literal, morte biológica, falecimento, faleceu, foi para o caixão, 7 palmos de terra. O salário do pecado, ele poderia ter escrito assim, o salário do pecado são 7 palmos de terra. Porque essa morte que ele está falando aqui, não é meramente ou simplesmente morte espiritual. O pecado promoveu também na vida do homem morte espiritual. Mas quando Deus diz o salário do pecado é a morte, é porque o salário do pecado é a morte mesmo, física, literal. Não é uma metáfora.
Olha só o que diz Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Esse derramamento de sangue aqui, que ele está falando, não é você espetar o dedo com uma agulha para derramar sangue. Não é fazer um cortezinho no pulso para pingar 3 gotas de sangue, não. Ele está falando sobre o sacrifício de animais. Esse sangue derramado falava da morte dos animais sacrificados. Então, olha só que maluquice. O salário do pecado é a morte. Pecou, pum, morreu. Mas qual é a solução para o pecado? É a morte. Caramba, então, olha o rolo. Eu pequei, a consequência, morreu. Mas morreu, para receber o perdão tem que morrer. Mas depois que morreu, não adianta mais receber o perdão, porque já morreu. Como é que alguém soluciona essa encrenca teológica aqui? O pecado provoca a morte, mas é a morte também que provoca o perdão, que traz o perdão. Aí você tem que raciocinar em termos lá do Gênesis. Vamos voltar lá no Gênesis e vamos entender. Adão, no jardim do Éden, ele pecou. Ok? Ele morreu fisicamente? Não, continuou vivo. Biologicamente ele continuou vivo. Ele sofreu primariamente morte espiritual. Mas Deus tinha... Morte espiritual é separação de Deus. Morte espiritual é isso, separação de Deus. Foi o que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Ele não chamou meu pai. Jesus nunca chamou Deus de Deus, ele sempre chamou de pai. Mas na cruz ele chamou Deus meu. Porque houve uma separação. Por que me desamparaste? Porque o pecado do mundo estava recaindo sobre ele. Então Deus teve que virar as costas ao pecado. Morte espiritual, separação. Em primeiro plano, quando Adão pecou, ele sofreu morte espiritual. Aí a Bíblia diz que ele percebeu que ele estava nu, porque ficou destituído da glória de Deus. Beleza. Aí Deus vem e diz: Adão, eu tinha dito para você lá atrás, você pode comer da árvore que você quiser, menos dessa aqui, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Você sabe que a tradição judaica explica essa história de uma forma muito interessante. Não é a Bíblia que diz isso, é a tradição judaica. Mas tem uma coisa interessante para a gente pensar. Por que Eva... Você viu que a Bíblia diz que quem comeu primeiramente o fruto foi Eva. E depois ela deu a Adão. Por que ela deu e Adão comeu? Por que ela resolveu pegar aquele fruto, comeu e deu para Adão e Adão também comeu? Se Deus já tinha alertado Adão para não comer. Para pensar um instante. Aí, sabe o que diz a tradição? A tradição diz que quando o diabo foi tentar a Eva, quem tinha instruído Eva a não comer do fruto foi Adão, não foi Deus. Deus instruiu a Adão, Adão instruiu a Eva. Aí o diabo vem a Eva e diz o seguinte, depois você lê na Bíblia, porque o diabo disse para Eva o seguinte: Ô Eva, é realmente isso que Deus disse para você? Não tocarás na árvore? Peraí, o que Deus disse para Adão não foi não tocarás na árvore. O que Deus disse para Adão foi não comerás do fruto da árvore. Aí diz a tradição que como o diabo citou isso para Eva, provavelmente Adão instruiu Eva de maneira errada, dizendo não tocarás, quando o certo era não comerás. Então o diabo vem e diz para ela, foi isso que Deus disse, não comerás, e a tradição diz que o diabo foi e deu um empurrão em Eva, e ela foi para cima da árvore e tocou na árvore, tocou e não morreu. Quando ela tocou e não morreu, ela pensou, pô, se eu toquei e não morri, então eu posso comer, porque também não vai acontecer nada. Aí ela pega e come da árvore, e ela chega para Adão, comi e não aconteceu nada. Adão, opa, liberou, comeu também, deu ruim. Deu ruim para os dois. E aí a Bíblia diz que Adão sofreu essa morte espiritual, mas o salário do pecado é a morte. Então alguém tinha que morrer. Então Deus, como criou Adão em amor, e quando ele criou Adão, ele já criou pensando em mim e em você. Se ele matasse Adão, como consequência do mandamento que ele havia dado de não comer da árvore, nós não existiríamos, não estaríamos aqui. Então Deus estabeleceu um plano, e houve morte, porque a consequência, o salário do pecado, é a morte. Então Deus, em vez de matar Adão, em substituição a Adão e a Eva, matou 2 animais, no lugar de Adão e Eva, porque o salário do pecado é a morte, e houve morte, mas uma morte substitutiva. E Deus foi tão bom, que ainda escalpelou os animais, esfolou os animais, tirou a pele e cobriu Adão e Eva, que estavam tentando se cobrir com folhas de figueiras. A Bíblia diz isso, né? E eu concluí aqui na minha cabeça,
que provavelmente a árvore do conhecimento do bem e do mal era representada por uma figueira, porque a árvore que eles estavam do lado era exatamente uma figueira, foi de onde eles pegaram folhas para se cobrir. Aí Deus olha para eles e diz assim: Adão, esse serviço que você fez aí de fazer esse maiô de folha de figueira para Eva, e essa sunga de folha de figueira para você, não vai resolver o problema, porque as mulheres aqui sabem, que entendem mais de costura do que de homem, que se você pegar para fazer um maiô de folha de figueira, daqui a 5 minutos, quando você estiver desfilando na praia, daqui a 5 minutos você está nua. E Adão a mesma coisa, vai começar a andar com aquela sunguinha, no primeiro mergulho que ele der, quando ele levantar, vai estar com tudo de fora. Então, Deus disse, isso aí, Adão, é a sua tentativa de encobrir e resolver o problema do pecado. Eu tenho uma solução melhor. Isso aí é o esforço humano. Essa folha de figueira, ela representa o teu esforço humano. Eu vou matar 2 animais porque eu não posso corromper o mandamento que eu dei. Então, se o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer. Morreram 2 animais, pegou a pele, cobriu os 2 e lançou uma profecia: virá um descendente e ele vai esmagar a cabeça da serpente. O teu descendente vai resolver esse problema de forma definitiva. Então, houve separação, morte espiritual, mas também houve morte física. E aí, Romanos 3:23 diz: a quem Deus propôs, falando sobre Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Gente, com base nisso aqui, e com base no que eu falei para você do livro de Gênesis, raciocina comigo e me responde: de Adão até Jesus, todas as gerações que existiram, de Adão a Jesus, quantos dos pecados cometidos foram punidos? Silêncio danado. Só o pastor Jorge, que já assistiu o outro culto, já está sabendo a resposta. Já falou. Vou repetir de novo, vou perguntar de novo. Gente, crente precisa ser uma pessoa pensante. De Adão a Jesus, quantos dos pecados cometidos por essa turma toda que existiu e viveu, quantos foram punidos? Quantos? Nenhum. Leia aqui Romanos 3:23. Porque Deus, pela sua tolerância, pela sua graça, deixou os pecados anteriormente cometidos sem punição. Anteriormente a quê? A cruz do Calvário. O ponto de referência aqui é a cruz. Anteriormente à cruz, Deus, por amor, por misericórdia, sabendo que o salário do pecado é a morte, Ele teria que ir matando cada ser humano que pecasse. Mas ao longo do tempo, Deus foi aceitando os sacrifícios de animais, em substituição, para que seres humanos não fossem mortos e sacrificados, até chegar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí quando Jesus entra em cena na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço, o meu, o seu, o pecado de Adão, de Abraão, de Moisés, de toda a galera que veio de Adão até Jesus, foi punido em Jesus, e todos nós, todos os pecados de todos nós foram punidos em Jesus. Amém? O salário do pecado é a morte, por isso Jesus teve que morrer no nosso lugar. Senão ainda hoje, quando você ou eu pecássemos, era caixão, direto, era cemitério, era 7 palmos de terra. Jesus pagou o preço por nós. Efésios 1:7, nele, em Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. De acordo com a riqueza da graça de Deus. Portanto, para você viver a vida vitoriosa, que Deus planejou para você, antes da fundação do mundo, rompendo limites, é necessário que você esteja seguro do perdão que foi concedido por Deus em Cristo, de forma pessoal a você. De forma pessoal. Não é que Jesus liberou um perdão para uma massa informe, sem nome. Não, Ele fez isso por você, por você, por você, individualmente por cada um de nós aqui. Amém? Individualmente por cada ser humano. Jesus fez isso por cada um de nós. Nenhum relacionamento onde haja desconfiança, insegurança, medo, pode resistir e com certeza vai se desintegrar em algum momento. Imagina um relacionamento de um marido que desconfia da esposa e a esposa que tem medo do marido. O marido desconfia que ela o trai e ela tem medo dele porque ele é um cara violento. Esse relacionamento vai longe? Com certeza não. Com certeza não. Agora aplique isso para Deus.
Se você tem uma suspeita de que Deus ainda guarda alguma coisa contra você, isso gera insegurança, medo. Esse relacionamento tem durabilidade? Com certeza que não. Com certeza que não. Quero mostrar para você o caminho do perdão pleno. 3 coisas que eu preciso tomar consciência e para tomar posse desse perdão pleno, o entendimento, a consciência desse perdão pleno que Deus já me deu. Primeira coisa, reconheça o valor da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Reconheça o valor da pessoa e da obra de Jesus. Sabe, a gente convive tanto com igreja, Bíblia, o nome de Jesus, que a gente vai se acostumando e a gente perde a noção do valor que Jesus tem, do valor da obra que Ele realizou por nós. A gente acaba perdendo a noção plena desse valor. Sabe, Colossenses 1, de 13 e 14, diz lá, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, que é o livramento de todo tipo de maldição. Por isso, hoje, alguém pregar, ensinar ou dizer em qualquer igreja que algum crente nascido de novo, fiel a Jesus, que ama a palavra, dizer que essa pessoa pode ter algum tipo de maldição hereditária, adquirida, emprestada, alugada, não importa. Alguém dizer que num crente pode existir maldição é uma besteira, e mais do que uma besteira, é uma heresia. É uma heresia, é uma mentira diabólica. Ele nos redimiu e também diz lá que nós temos a remissão. Remissão é perdão pleno dos pecados. Temos a remissão, nele nós temos. Esse versículo começa falando que ele nos transportou. Esse verbo transportar indica que houve uma mudança radical. Nós fomos transportados, nós estávamos nas mãos do diabo, fomos transportados para a mão de Deus. Nós estávamos nas trevas, fomos transportados para a luz. Nós estávamos no estado de pecadores, fomos transportados para a condição de santos. Nós estávamos na condição de uma natureza pecaminosa, essa natureza foi removida de nós e foi colocada em nós Zoe, a natureza do próprio Deus. Jesus disse isso, não é? Eu vim para que vocês tenham vida, Zoe, a vida do próprio Deus, a natureza do próprio Deus, e tenham isso em abundância. Ele removeu a natureza adâmica, por isso a Bíblia diz que nós nascemos de novo, que nós morremos para o pecado, mas nascemos de novo em Cristo, porque foi removido o espírito velho e foi colocado em nós um espírito novo que possui a natureza do próprio Deus. Amém? E diz que nós temos, esse verbo ter, ele indica posse, um estado definido, algo incluído em nosso ser, que passa a fazer parte de nós. Não é como um relógio, que é seu, mas você pode perder. Quem é que já perdeu o relógio aqui alguma vez? Já perdeu? Que coisa chata, né? Eu já perdi relógio nadando na praia. Quem já perdeu a aliança? Ih, pastor, não vou levantar a mão, não fala nisso, isso é coisa do passado, esquece isso já deu uma crenca danada, isso deu uma confusão danada. Mas olha só, a gente quando estava em Israel, nós fomos a Israel, os pastores, e o pastor Jorge, ele me mostrou o dedo dele no lado esquerdo, uma aliança que ele tinha desde que casou, e a aliança estava encravada lá dentro sabe aquela aliança que o dedo fica aqui, a aliança dá aquela encravada lá dentro, e aquilo me deu um nervoso, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu, esse dedo vai gangrenar, rapaz, vai cair aí qualquer hora. Aí nós entramos numa loja que tinha umas alianças, né? E aí ele viu uma aliança, eu tenho uma aqui, eu tenho duas, mas essa aqui tem escrito a mesma coisa, e é escrito em hebraico, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Aí ele viu a aliança, estava escrito a mesma coisa, perguntou, o que está escrito aqui, Fragalho? Eu falei, a mesma coisa que está na minha. Aí ele falou, quero ter uma aliança igual a do Fragalho. Aí foi lá, foi comprar. Aí ele começou a negociar com o cara, coitado do vendedor. O cara ficou num bate-boca, não, isso está muito caro, eu não quero um desconto, quero mais barato, eu não quero, não, vou embora. Ele saiu, o cara, volta. Aí ele voltava e negociava com o camarada, e pedia desconto e não sei o que. O camarada acabou fazendo desconto e ainda quebrou um galho para ele. Pegou uma ferramenta e abriu a aliança, quebrou a aliança que estava encravada no dedo dele, juntou uma emenda, fez uma emenda, botou mais ouro, fez uma emenda, e a aliança ficou agora adaptada ao novo formato do dedo, né? mais calibroso. Então, deu isso de quebra-galho para ele.
Deu de quebra galho. Ele saiu todo empolgado da loja, com 2 alianças, a aliança do casamento e a nova aliança lá, igual a do pastor Fragale e tal. Agora não é só o pastor Fragale, também tem e tal, aleluia. Aí nós fomos no Mar Morto. Fomos no Mar Morto. Mar Morto, você entra dentro do mar, você não afunda. Tem jeito. Aí eu estou vendo que o pastor Jorge, de repente eu estou da beira, olhando, aí eu estou vendo o pastor Jorge, lá dentro da água estava a pastora Denise, a Suedna, todo mundo dentro da água, o pastor Bené, todo mundo lá, igual criança. Aí estou vendo o pastor Jorge, de repente eu estou olhando para o Jorge está assim. Para todo mundo, ninguém se mexe, ninguém anda. Tá? E no Mar Morto não dá para você enfiar a cara dentro d'água, porque se você fizer isso, aquele mar vai comer os seus olhos. Porque é tão salgado, aquilo parece um vinagre com sal e com ácido, sei lá, um troço terrível. Se cair no olho é uma dor desgraçada, terrível. Cai na boca, o gosto já é tremendo. Mas se cair no olho, é uma dor horrorosa. Tem um camarada que estou procurando, aí eu estou vendo que ele está lá, mandando todo mundo parar, daqui a pouco ele enfia a mão dentro d'água e fica. O que aconteceu? A aliança escorregou, foi para dentro do Mar Morto, morreu, já era, perdeu a aliança. Então, eu já perdi a aliança na praia nadando também. Quando eu cheguei, dá aquela murchada, no dedo, quando você vê, foi a aliança para o espaço. Aí tem que comprar uma nova. Então, mas aqui, nesse ter aqui, não é como um objeto que você tem e pode perder. Esse ter aqui no contexto e na própria palavra no grego, significa algo que foi incorporado a você e faz parte de você como o seu fígado, o seu coração, o seu baço. Não é algo que você possui. É o que você se transformou, faz parte de você agora. Agora veja bem o seguinte, para você valorizar a obra de Jesus. Jesus, o Senhor dos Senhores. Jesus, o Santo Perfeito. O Filho amado de Deus. Ele que é Deus em pessoa, se fez em carne, aquele Deus que sempre se assentou num trono, em glória, o trono mais alto do universo, ele se faz em carne, se torna como um de nós. Vem a esse mundo e ele é morto numa cruz humilhante por nós. Morreu por mim e por você numa cruz humilhante, tomando sobre si todos os pecados da humanidade de todos os tempos, recebendo o juízo, a condenação, a punição, o castigo que nós deveríamos receber. Gente, a gente tem que refletir a respeito disso todo santo dia, para valorizar a obra de Jesus, para valorizar a pessoa de Jesus, saber o que ele fez por nós. Amém, gente? O homem foi criado com a capacidade do livre-arbítrio. Por isso a salvação não é automática. Você tem a capacidade de decidir. Se você decidir, eu quero ir para o inferno, amém. Deus vai dizer amém para você. Não quer saber de Jesus, eu vou para o inferno, não quero nem saber. Deus vai respeitar essa decisão. Ele não vai torcer o seu braço e obrigar você a ir para o céu. Porque ele deu a você uma coisa chamada livre-arbítrio. Então a salvação, ela não é automática, ela depende de uma decisão consciente. Mas uma vez que a decisão consciente por Jesus foi tomada, automaticamente o perdão pleno é concedido. Automaticamente o perdão pleno é concedido. A salvação não é automática, mas no momento que eu recebi a salvação por uma decisão consciente, automaticamente todos os meus pecados passados, presentes e futuros são perdoados plenamente, completamente, totalmente. Segunda coisa, reconheça o valor da graça perdoadora. Reconheça o valor da graça perdoadora. Sabe, esse aspecto da graça, que é o perdão, que é um dom, é um presente, não é algo que você conquista por obras, por feitos. Efésios 2, de 4 a 9, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, Zoe, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. O nosso perdão não está contingenciado ao que nós fizemos ou deixamos de fazer. Por isso, ninguém, absolutamente ninguém, pode se vangloriar de merecimento ou de esforços realizados, ou dizer, só Deus e eu sabemos o preço que eu tenho pago para caminhar a caminhada da salvação, aleluia. Isso é uma arrogância do tamanho de um bonde.
Isso é uma arrogância gigantesca. O camarada achar, não, eu estou pagando o preço. Jesus pagou pelo contrário, meu irmão. Você não está pagando o preço, você está sendo remunerado por Deus para seguir o caminho da salvação. Ele te abençoa à torta e à direita, para que você continue sendo cada dia mais cabeça e não cauda. Cada dia você rompa limites, cada dia você alcance posições mais elevadas. Ele faz isso por você constantemente. E é a fé, e somente a fé, no trabalho completo de Jesus, na perfeição do sacrifício de Jesus a nosso favor, que nós recebemos a salvação e o perdão completo de todos os nossos pecados. É pela fé. Amém, gente? Amém. Quer dizer, no momento em que você foi salvo, não veio um anjo na sua casa para te entregar um certificado de salvação, um certificado de perdão. Você creu que você foi salvo e perdoado pela fé. Pela fé. E é assim até o dia de hoje. Todas as vezes que o diabo vem trazer sobre você acusação e condenação, você tem que, pela fé, tomar posse do perdão que já foi concedido a você há 2000 anos atrás. Então valorize a graça e descanse, confiando e entendendo que esse ato de perdão foi uma iniciativa de Deus. Uma iniciativa dele e não sua. Dependeu apenas e exclusivamente dele. Não houve qualquer participação sua naquele processo. Foi algo que Deus realizou na eternidade, antes da fundação do mundo. Ele realizou, foi uma conferência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você não deu opinião nenhuma, você não estava lá para dizer, excelência, excelência, pela ordem, uma ova. Você não vai dar pitaco nenhum nisso. Foi uma conferência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles decidiram, Deus decidiu isso sozinho, por amor. Não porque viu em você boas obras, mas porque Ele te amou. É esse reconhecimento que faz com que eu descanse aliviado, por estar seguro de que Ele não me abandonará, mas Ele renovará a sua misericórdia sobre mim a cada manhã, trabalhando no meu interior para que eu amadureça e sejam rompidas todas as cordas que ainda possam estar me prendendo a qualquer prática pecaminosa. Sabe, você romper o ciclo de práticas pecaminosas é uma questão de crescimento e amadurecimento. Não é por bronca, não é por cajadada do pastor, é por crescimento e amadurecimento. Lembre-se, boas obras são o fruto da salvação, não a raiz que conduz a ela. Lembre-se que ações corretas são o resultado de crenças corretas. A nossa justificação é o resultado da obra de Jesus, removendo toda a culpa, assim como a penalidade pelo pecado, e nos declarando em paz com Deus. Isso aqui precisa ser confessado todo santo dia. Lembre-se disso. Essa condição de você se considerar e crer no perdão pleno de Jesus não é o que te conduz para pecar ainda mais, como os críticos dizem. Ah não, essa história de graça é liberdade para o pessoal meter o pé na jaca e pecar ainda mais. Pelo contrário, a consciência de que eu fui perdoado plena, completa e totalmente, é o que me faz fortalecido para que eu não caia nas armadilhas do diabo e continue pecando vez após vez. Mas eu preciso de crescimento, amadurecimento, não de cajadada. Quantos aqui são pai e mãe? Ou mãe? Ok, você já deve ter tido, se seu filho já está mais crescido, você já deve ter tido a oportunidade de um dia ter chegado em casa e ter visto a bela surpresa do seu filho aos 2 anos de idade, aos 3 anos de idade, sentado no chão, com uma caneta na mão e a sua parede toda rabiscada. E você deu graças a Deus que foi com uma bique, não foi com aquele pilô preto. Já aconteceu isso com você? Por que a criança, qual é a solução? A criança rabiscou tudo, ela tem 2, 3 anos de idade, rabiscou a parede, qual é a solução? Cajadada na criança, uma surra na criança. Por que você não dá uma surra nela? Porque você sabe que ela fez aquilo, porque ela ainda é criança. E o que você espera? Você espera que ela cresça e quando ela tiver 16, 17, 18 anos, ela não rabisque mais a parede. Não é isso? Mas tem gente com 18, 19, 20 até 30 anos rabiscando parede por aí. Por que existe pichador? O que é um pichador? É alguém que precisa ser preso? Não, é alguém que precisa ser tratado. Porque é uma pessoa que tem imaturidade. Ela continua rabiscando paredes, só que de uma forma diferente. Ela não cresceu. Emocionalmente ela ainda é imatura. Quem é o crente que continua errando e pecando vez após vez, o mesmo erro, o mesmo pecado? É o crente que ainda não
amadureceu. O que resolve o problema dele? É cajadada, paulada, bronca, gabinete pastoral? Não, é crescimento, é amadurecimento. E amadurecimento só vem pelo ouvir da palavra. Porque a palavra também é alimento. E que eu saiba, criança, para crescer, precisa ser bem alimentada. E o que traz maturidade para um crente imaturo? Discipulado. Meu irmão, discipulado na maioria das igrejas virou fonte de manipulação. E aqui na Nova, não tem discipulado, pastor? Tem. Mas nunca ouvi falar. Não sabia, pastor. Aqui vocês têm discipulado e discipulador? Tem. Claro que tem. Temos. O que é o discipulado aqui na Nova? Aqui. Isso aqui é um discipulado. Quem é o discipulador? É o Espírito Santo. Os verdadeiros crentes são aqueles que são dirigidos pelo Espírito. Se o Espírito Santo não for o teu discipulador, você está lascado e frito. Porque homens, hoje, quando olham para essa questão de discipulado, vem uma oportunidade de mandar e tripudiar em cima de quem é mandado. E na verdade o que eu preciso é de amadurecer e não ser teleguiado ou comandado por alguém. Porque eu não sou um idiota útil, eu sou um crente pensante. Amém? Diga isso, eu não sou um idiota útil. Eu sou um crente pensante. Aleluia. Amém? Aleluia. Terceira coisa, reconheça a abrangência do perdão gracioso de Jesus. Reconheça a abrangência do perdão de Jesus. Há umas pessoas que olham para o perdão como uma coisa meio esquisita. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele nós temos o perdão dos pecados. No grego, a conjugação desse verbo está num modo chamado presente contínuo. Presente contínuo significa que nós estamos tendo continuamente o perdão dos pecados. É algo que se renova a todo momento. É como se Jesus tivesse morrido há 5 minutos atrás e derramado o seu sangue por você há 5 minutos atrás, há 1 minuto atrás. Ou exatamente agora. É um presente contínuo. Não é algo que ficou na história, no passado, há 2 mil anos atrás. É algo que é como se estivesse acontecendo contínua e perpetuamente, um moto perpétuo. 1 João 2, versículo 12 diz lá: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados. E esse verbo ser, ele também poderia ser traduzido como estão perdoados. Eu escrevo para vocês porque os pecados de vocês eles estão perdoados. Não serão um dia, mas eles já estão perdoados. Os seus pecados são perdoados. O tempo verbal usado no grego por João denota uma ação completada no passado, com efeito contínuo no presente. Isso significa um perdão que foi dado no passado, mas continua sendo válido no presente e se perpetua até o futuro. Por isso eu posso afirmar para você que nós somos perdoados de todos os pecados, passados, presentes e futuros. Amém? Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, todos os pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Jesus, ele não nos perdoou de uma forma esquisita. Há umas pessoas que pensam que Jesus nos perdoou de uma forma esquisita. Quer dizer, a data em que eu aceitei a Jesus, está aqui, marquei na linha do tempo. Daqui para trás, tudo foi perdoado. E daqui para frente, dá seu jeito. Daquela data para trás, zerou. E daquela data para frente, vai dando o seu jeito. Confessa, arruma aí um sacerdote que te ouça, dá o seu jeito, porque agora você se converteu, você nasceu de novo. É muito pior pecar depois de nascido de novo do que quando você estava no mundo, porque no mundo você estava na ignorância, agora você já conhece, então é mais grave ainda. Dali para trás, tudo zerado. Daqui para frente, dá o seu jeito. Aí a pessoa começa, Jesus vem, eu vou, você fica. Começa até a paranoia, começa a loucura. A resposta para esse argumento é um não, que eu botei até pequeno ali. É um N-A-O-T-I-O
com acento de exclamação gigantesco, brilhando em neon vermelho, piscando na sua cara. Não, não, não e não. O perdão que nós recebemos foi concedido por completo na cruz do Calvário. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados, passados, presentes, futuros. Não é um perdão esquisito, estranho. Hebreus 10, 11 a 14 diz lá: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Isso aqui nem fala de passado, isso aqui só fala de futuro, porque a gente não estava nem nascido nessa época aqui. Para sempre. Quantos estão sendo santificados? Agora, reparou uma coisa aqui? O sacrifício de Jesus nos aperfeiçoou para sempre, mas nós estamos sendo santificados. Pô, que mistério é esse aqui? O mistério é simples. Quando você recebeu a Jesus, Deus já te aperfeiçoou no seu espírito. No seu espírito você é santo. Mas como você não nasceu santo, você está num processo chamado santificação, que é através da palavra, você vai sendo transformado dia após dia pela ação do Espírito Santo, na imagem e semelhança de Jesus. Santificação não é a roupa que você deixa de usar para usar um outro tipo de roupa, roupa do mundo, roupa crente, não existe isso. Não é o lugar que você deixa de frequentar, não é a praia que você deixa de ir, não é o cabelo que você deixa de pintar, não é a perna que você deixa de depilar, nada disso é santificação. Você conversa para boi dormir. A genuína santificação é a palavra entrando e transformando você de dentro para fora. No seu caráter, na sua personalidade, nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas palavras. E isso é a genuína santificação. O exemplo mais comum que eu dou é a minha experiência no Exército. Eu já fui médico do Exército. No dia que eu entrei, me deram um uniforme que tinha 2 estrelas aqui no ombro. E disseram, tenente médico do Exército do Brasil. Eu não sabia nem bater continência, não sabia nem marchar. Quando eu ouvi pela primeira vez, ordinário, marcha desordinário, não. Espera aí. Sou pobre, mas sou limpinho. Ordinário, não. Espera aí. Até que eu fui entender que ordinário não estava me xingando de ordinário. Ordinário é simplesmente marchar no passo rotineiro, comum e normal. Não é nem muito devagar, não é sair correndo, é o passo ordinário, o passo comum. Ah, agora eu entendi. Mas eu nunca tinha sido do Exército, nunca tinha sido oficial. Não sabia nem bater continência. Bater continência com a mão esquerda. Tem que ser a direita. Eu não sabia. Eu não sabia. Como é que é esse negócio da hierarquia no Exército? O sargento vem primeiro, depois vem o tenente, como é coronel. Quem é que está na frente? É o coronel, o general. Mas eu fui aprendendo. Eu não sabia desmontar. Eu não sabia usar uma pistola, mas eu aprendi a desmontar e montar. No escuro. Pá! Quem morreu? Ih, deu ruim. Eu aprendi. Mas quando eu entrei, eu não sabia. Mas no primeiro dia, eu fui declarado oficial do Exército Brasileiro. Eu fiz um curso de 9 meses. No final do curso, eu sabia marchar, bater continência, montar e desmontar uma pistola, montar e desmontar um fuzil. Eu sabia todo o estatuto militar, os meus direitos, os meus deveres. Mas eu não era mais tenente agora do que eu era no início, quando eu entrei. Eu sabia mais sobre o militarismo agora, no final do curso. Mas eu era tão tenente agora, quanto eu era no primeiro dia em que eu entrei dentro daquela escola de saúde do Exército. Você é santo e não será mais santo quando chegar no céu. Mas quando você chegar no céu, com certeza estará mais santificado do que hoje. Se você permanecer ouvindo a palavra, porque a palavra é o que santifica. Jesus orou. E a oração sacerdotal de Jesus, Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a santificação genuína é santificação na palavra, que é a verdade. Não nos hábitos que a gente tem. Nós estamos sendo santificados. E é aqui onde reside essa revelação. Nós somos feitos legalmente santos, mas estamos num processo de crescimento, de amadurecimento chamado santificação. Novo nascimento, purificação de pecados, justificação, salvação é um evento instantâneo. Santificação é um processo que leva uma vida inteira, que acontece hoje, amanhã e depois.
Agora, ouça isso aqui para você, para a gente terminar. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, quando a palavra vai sendo internalizada, quando ela vai fazendo parte, transformando os seus princípios, se transformando na sua visão de mundo, quando a palavra começa a entrar no seu coração, para o Espírito Santo, o que a palavra é? Quem aqui sabe fazer bolo? Já fez bolo alguma vez? Como é que você faz o bolo? Você precisa, antes de fazer o bolo, você precisa de farinha, leite, ovos, dependendo do bolo, baunilha, chocolate, mais alguns outros ingredientes, fermento, enfim. O que é a palavra para o Espírito Santo? É a farinha, o ovo, o leite, o chocolate, a baunilha. São os ingredientes que você está dando para o Espírito Santo trabalhar e fazer o bolo. Quando você internaliza a palavra, o Espírito Santo que habita em você, pega esses ingredientes da palavra e vai trabalhando para transformar você na imagem e semelhança de Jesus. É um processo diário, é um processo, Masterchef espiritual. O Espírito Santo trabalhando em você para produzir um bolo saboroso. Mas ele precisa, se você não oferece nada, ele vai fazer bolo de quê? De vento? Não dá para fazer bolo de vento. Então você precisa oferecer os ingredientes. Os ingredientes são os ingredientes da palavra. Quando eu ouço a palavra e eu cresço no entendimento, portanto entenda que a revelação da abrangência do perdão divino não nos conduz por uma vida pecaminosa, mas é exatamente o combustível que faz com que as ações corretas aconteçam. Amém? 2 Pedro 3,18. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Quanto mais você cresce na graça, ou seja, quanto mais você é lavado, vez após vez pela água da palavra, da graça, mais você cresce em santificação. Quanto mais você cresce na graça, mais liberdade você dá ao Espírito Santo para corrigir hábitos e pensamentos que queiram te manter prisioneiro do pecado ou de maus hábitos, ou que te prisionam na mediocridade. Amém, gente? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.